Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá, bom dia. Hoje é quinta, 16 de maio e este é o seu Diário Econômico. Um conhecido meu, sempre que a gente discute sobre a economia americana, ele vem com uma máxima simples, mas muito poderosa. Os caras são uma máquina. E a gente chega na mesma conclusão, então, para os portfólios de que a Bolsa Americana, por exemplo, ou se é comprado ou se é zerado, mas nunca vendido. Os dados mais recentes justamente mostram um equilíbrio quase que ideal entre crescimento, lucro das empresas e inflação americana. O quase, obviamente, fica por conta da inflação. Por exemplo, o nowcast do PIB do segundo trimestre, que é estimado pelo Fed de Atlanta e foi atualizado ontem, segue oscilando ao redor de 4% anualizados, um baita número. O comportamento dos mercados nesse mês conversa com esse mix positivo, e aí também bastou ontem também o CPI ter vindo em linha, ou na verdade um pouco melhor, para os ativos engatarem mais um risk-on. Juros para baixo, dólar fraco, bolsas e commodities subindo bem. A verdade é que os dados não mudam o suficiente aquelas dúvidas do Fed sobre a trajetória da inflação e a sua velocidade até a meta, mas pelo menos foi para baixo e não para cima, o que ajuda já a acalmar os ânimos, principalmente daquela turma mais exaltada que vê risco de inflação por todos os lados. O Fed então segue nessa espera indefinida, mas passando menos calor, digamos assim, ou pelo menos até o dia 31 desse mês, quando sai o PCI, esse sim é a inflação oficial perseguida por eles. Quem não conseguiu participar mais uma vez desse evento favorável lá de fora foram os nossos ativos brasileiros. Teve aquela troca do CEO e do CFO também da Petro, que eu comentei ontem, e que levou o papel a afundar 6%. E teve também o diretor do BC, Gabriel Galípolo, tentando demonstrar um maior alinhamento com o Roberto Campos Neto, o que fez o nosso juro curto subir marginalmente. Disse o diretor que poderia, por exemplo, ter voltado por uma queda mais comedida da Selic e que estaria confortável hoje se tivesse tomado essa decisão. E também voltou a repetir o que ele tem dito há um tempo já, que meta não se discute, se persegue, falando da meta de inflação nesse caso, obviamente. Ainda por aqui, o indicador de atividade do BC, o IBCBR, fechou o primeiro TRI crescendo 1% contra o primeiro TRI de 23 e também sobre o quarto TRI de 23, aí feitos já os devidas limpas do dado dos seus efeitos sazonais. O IBCBR não é dos melhores indicadores para fazer conta de PIB, porque na verdade o BC vive revisando ele justamente para colar de volta no PIB, mas enfim, foi mais um jeito da gente ver o bom desempenho da nossa economia nesse começo de ano. A nossa projeção oficial para o PIB do primeiro TRI está em 2,4% ano contra ano e 0,7% sobre o último TRI do ano passado, ainda que março tenha trazido uma ou outra surpresa negativa, o que até pode trazer esses números para baixo, mas enfim, já seria um belo número. Para o ano, a nossa estimativa oficial de PIB está em 2,1% de crescimento, ainda, na verdade, sem incorporar os eventuais efeitos da tragédia do Rio Grande do Sul. Eu já comentei com vocês que o efeito primário da calamidade poderia fazer esse nosso PIB ficar entre 0,1 e 0,3 pontos percentuais menor, mas é importante acompanhar as medidas anunciadas pelo governo para mitigar os seus efeitos econômicos. Só ontem, por exemplo, eles anunciaram um benefício de R$ 5.100 para todas as famílias cuja casa foi afetada diretamente, que dá aí 1,2 bilhão de ajuda. E também, segundo o presidente Lula, todos que perderam as suas casas vão ter direito a uma casa no padrão Minha Casa Minha Vida, faixa 1 e 2. Teve também anunciado ali o saque calamidade do FGTS de até R$ 6.200 e liberação de 2 parcelas adicionais do seguro-desemprego para quem já estava recebendo o benefício, entre outras medidas. É difícil saber quando esses e outros auxílios vão efetivamente ser usados e ajudar a atividade econômica, mas obviamente eles trabalham em favor de alguma recuperação e reversão da atividade. Ela afunda no primeiro momento para depois reverter conforme você vai reconstruindo o Estado. Para terminar, o destaque da agenda de hoje fica com a bateria de dados da economia chinesa na virada na madrugada para amanhã. Os PMIs da manufatura sugerem que a indústria acelerou entre março e abril de 4,5% para algo mais perto de 5,5% ao ano. E alguns dados setoriais que eu gosto de acompanhar sugerem que a demanda por serviços deu um boom em abril, o que pode se traduzir, por exemplo, numa aceleração do crescimento das vendas no varejo também. O consumo turístico, em particular, parece ter sido bem forte, enquanto a venda de automóveis e de casas ainda servem de âncora. Dito isso, o governo também já anunciou planos para incentivar a demanda por bens de consumo. Então, aos poucos, a China vai tentando se arrumar, então o PIB tem mostrado uma carinha um pouquinho melhor aos trancos e barrancos. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu
Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.